repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Motoqueiros matam jovem a bala em Custódia. Rapaz assassinado a tiros no centro em Itaquinha. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 22 de novembro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas. Pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran na Iputinga, Léo Hinojosa, no setor de vistoria dos táxis no Detran, no bairro da Iputinga. O comissário Jorge dos Santos, do Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro. No estado de São Paulo, tá ali, estão ligados com a gente lá, Adilson Santos, Bárbara Nilma e também Arnaldo e Edna, que já residiram, inclusive aqui no Recife, no Alto Santa Terezinha, em Água Fria. Dona Santa, ela mora próxima dos Correios no Alto do Deodato, em Água Fria. Dona Santa é mãe de Arnaldo Ramos, que mora no estado de São Paulo. O sargento Elmington, do 21º Batalhão, e o filho dele, Júnior, está no bairro do Coiado. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Zé o Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. No estado de Pernambuco, nas últimas 24 horas foram registrados 5 assassinatos, 5 homicídios, todos no interior. Este ano em Pernambuco já foram registrados desde o dia 1º de janeiro até agora 3.657 assassinatos, 3.657 homicídios, sendo 2.189 no interior e 1.468 no Grande Recife. O jovem Davi Juan Mendes, com 18 anos de idade, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo ontem à noite na Rua Major Panta, no bairro Centenário, na cidade de Pesqueira. Crime praticado por elementos desconhecidos. Levado para o hospital Dr. Lídio Paraíba, lá em Pesqueira, o jovem Davi Juan Mendes não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O garçom Adésio Arlindo Barbosa Moraes, com 54 anos de idade, residente na Rua Alberto Farias Leite, loteamento Vila do Amor, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, morreu dentro da residência dele. Crime praticado por elementos que roubaram pertences da vítima. E essa linha de investigação da polícia: latrocínio, roubo seguido de morte. O garçom Adésio Arlindo Barbosa Moraes, ele estava na frente de casa e, ao ser baleado, correu para dentro da residência, foi seguido pelos criminosos e assassinado. O corpo de Adésio Arlindo Barbosa Moraes, o garçom, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Marinaldo Manuel Prazeres, um homem com 49 anos de idade, profissão não informada, residente no Engenho Coelha, zona rural de Siriaé. Ele trafegava de motocicleta, era trabalhador rural, ele estava indo de moto cortar cana e no meio do caminho, ainda no Engenho Coelha, foi emboscado e morto a bala por ocupantes de um carro não identificado. Os pertences dele foram roubados, menos a motocicleta. A linha de investigação inicial é latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Marinaldo Manuel Prazeres foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O corpo de um recém-nascido foi encontrado ontem pela manhã dentro de uma lata de lixo na Praça das Crianças, em Goiânia, região metropolitana do Recife. A causa-mortes ainda é ignorada. A polícia vai investigar se o bebê teria sido vítima de um aborto ou de homicídio. Imagens de câmeras na localidade podem ajudar a polícia a elucidar o caso. O delegado Altemar Mamed, da 16ª Delegacia de Homicídios lá em Goiânia, está à frente às investigações. Em Saloá, no agreste do estado, a polícia suspeita de que uma mãe teria premeditado a morte do filho, um recém-nascido, encontrado em um matagal. A mãe seria uma técnica de enfermagem. Moradores da rua Jornalista Paulo Bittencourt, aqui ao lado do Hospital da Restauração, estão com problema aí das canaletas entupidas e a coisa tá séria. Tem um comerciante aqui que tem um self-service em frente ao seu estabelecimento, a coisa tá feia. Como é que é o nome?
Meu nome é Valdo, é conhecido mais como Vadinho. O que acontece é o seguinte, eu fiz várias denúncias, tenho vários protocolos da Enlurb, porque essa canaleta é de competência da Enlurb, mas sendo que mais de 2 meses que a Enlurb não toma nenhuma providência. E eu estou no prejuízo, mau cheiro, rato, é uma coisa horrorosa. Em frente ao Recife, um descaso da Enlurb. Aí eu peço aqui às autoridades, o pessoal da imprensa, que me ajude, porque a situação está feia. Está feia. É isso aí, pessoal. Bom dia. Os aniversariantes da MERP-PMVM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, estão aniversariando o Tenente Luiz Marques Viana, o Sargento Sebastião Gomes Cabral e as pensionistas Olívia Balbina da Silva e Maria Isabel Canindé da Silva. O terceiro sargento da Polícia Militar do Batalhão de Rádio Patrulha, Erison Pedro Alexandrino, sofreu um atentado à bala quando saía da residência dele, localizada na rua Tinhorão, no bairro de Afogados. 4 homens encapuzados, armados até de fuzil, além de pistola, com coletes balísticos, capuzes. Eles meteram bala no PM, que reagiu. Houve uma troca de tiros, mas pode ter acertado, o PM pode ter acertado até alguns dos suspeitos. O policial militar foi atingido na perna direita e socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA, lá dos Torrões. Acredita-se em uma vingança, tentativa de vingança, pois as informações é de que o sargento, o Erison Pedro Alexandrino, no ano passado ele havia tirado a vida de um sobrinho de um outro PM na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro, e a polícia está investigando o caso. Por falar em policial, os PMs que trabalham nos PGEs e também que trabalharam nas eleições no segundo turno ainda não receberam 1 centavo. As diárias não saíram e o pessoal está todo mundo revoltado e aguardando uma resposta do governo do estado. Alessandro Cristiano Ferreira, esse cara foi preso armado com espingarda calibre 12 e ali na integração da Macaxeira. A informação é de que ele estava com um compasso e a intenção dele era de cometer um assalto a um ônibus lá mesmo na integração da Macaxeira. Portanto, a polícia evitou mais um assalto a ônibus. O compasso dele fugiu e ele, Alessandro Cristiano Ferreira, foi encaminhado à central de plantões da capital. E por falar em assalto a ônibus, foram registrados nas últimas 24 horas 6 coletivos assaltados, 2 deles do sistema BRT. Por volta das 8 horas da noite, foi na Avenida Doutor José Rufino, em Tigipió, ônibus da Metropolitana que fazia a linha Cavaleiro foi alvo dos marginais. Na Avenida Antônio de Góes, no Pina, por volta das 9h50 da noite, o ônibus da Borborema foi assaltado, só os passageiros roubados e o coletivo fazia o itinerário PE15 Boa Viagem. Por volta das 9 da noite, pertinho da Academia da Cidade, comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, um ônibus da Caxangá, linha 2 Unidos Derby, foi alvo dos marginais que roubaram os pertences dos passageiros. Por volta das 8h20 da noite, foi na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, que um coletivo da Borborema foi atacado. O coletivo fazia o itinerário típico de Boa Vista. Por volta das 3h30 da tarde, foi no bairro do Salgadinho, Olinda. O alvo foi um BRT que fazia a linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E o outro BRT assaltado foi da linha Igaraçu, Prefeitura da cidade do Recife, assaltado por volta das 10h40 da manhã de ontem, na PE15, no bairro dos Butrins e Olinda. Portanto, nas últimas 24 horas, registrados 6 assaltos a ônibus. Neste mês de novembro, já foram registrados 146 ataques a coletivos, e do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, já foram registrados 2.253 assaltos a coletivos. Motoqueiros matam jovem a bala em Custódia. Rapaz assassinado a tiros no centro em Taquinga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, no Bandeira 2. Falamos há pouco aí sobre a tentativa de homicídio em que foi vítima um sargento da Polícia Militar no bairro de Afogados. Tem mais detalhes aí, o repórter Cristiano Bassan traz mais informações sobre esse caso. A
Polícia Civil em Pernambuco investiga uma tentativa de homicídio contra um policial militar da Rádio Patrulha, que foi atingido com um tiro na perna quando saía de casa na manhã desta quarta-feira, no bairro de Afogados, na zona oeste do Recife. O sargento Erison Pedro Alexandrino foi surpreendido por 4 homens em um carro branco. Os suspeitos estavam encapuzados com armas de grosso calibre. O policial reagiu e iniciou uma troca de tiros. Em seguida, os suspeitos fugiram. Na comunidade, o clima é de medo. Uma moradora que não quis se identificar conta que ouviu apenas o barulho dos disparos. Eu estava dormindo na hora, eu só chutei porque nem da cama eu levantei. Fiquei passando mal em cima da cama, porque foi muito tiro, só pra você dizer isso. Foi toda tremendo, tô doente, fiquei doente, ficou uma marca aqui na minha parede. Porque se fosse da janela, eu tinha entrado, tinha batido em mim, que eu durmo mesmo aqui dessa janela. Graças a Deus. Policiais da Rádio Patrulha estiveram no local buscando informações sobre os suspeitos. Eles já tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança. As hipóteses para a motivação do crime não foram divulgadas. Já no bairro da Tamarineira, um homem ficou ferido após uma tentativa de assalto. O professor Isaac dos Santos reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. Eram as 7h30 da manhã, eu estava saindo para trabalhar e tinha uma senhora saindo com o cachorro. Aí foi o tempo de eu entrar em casa, fechar o portão. Quando eu saí, o rapaz entrou no meu carro. Aí só que, eu não sei, por instinto ou alguma coisa dessa, eu subi em cima do carro, pulei com ele na janela. Aí ficou a metade do meu corpo para fora, a metade para dentro. Aí só que quando ele viu, se assustou, acelerou o carro, perdeu o controle e bateu na parede lá, derrubou o portão da mulher, acabou com o carro aí. Depois de bater o carro, o suspeito fugiu correndo. Ainda segundo a vítima, havia outros 2 bandidos esperando por ele na esquina da rua. Cristiano Bassan para o Bandeira 2. Uma mulher com cerca de 45 anos de idade que apresenta distúrbios mentais. Ela se diz chamar Maria Alves e diz ser filha de Odilon e Nina. Esta mulher está internada aqui no Hospital da Restauração, vítima de atropelamento em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Inicialmente, Maria Alves, ela foi levada para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira e de lá removida aqui para o Hospital da Restauração. Estão de plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Jorge dos Santos do Roque Santeiro. Também de plantão aqui no HR, sargento Zé Livando Alto Zé do Pinho e Gilberto, professor de Casa Amarela, e Thalita do Arthur Longuinho. Na portaria da emergência estão de plantão o enfermeiro Honório da Rua Japaratuba, no Vasco da Gama, esposo de Solange, Ivan Miguel do Alto Santa Isabel. Estão também de plantão Kalina, Renata, Jéssica, Bruna, Suzana, Pamela, Helena Inde e Gilcélia Amaga. Sebastião Antônio da Silva, um homem com 52 anos de idade, residente na terceira travessa da rua Lúcio Mendonça, número 105, em Veracruz, Camaragibe. Ele foi agredido com golpe de faca na cabeça e no pescoço durante uma bebedeira, um bar localizado lá em Veracruz. A informação é que o acusado tinha chamado ele para beber e estava com a mulher. Só que a informação é de que o suspeito estava com a mulher, ficou com ciúme, achando que o Tião Sebastião Antônio da Silva está dando em cima da mulher dele. E daí foi em casa, pegou uma faca e danou na cabeça do Sebastião, que encontra-se internado aqui no HR. João Murilo de Souza, de 34 anos de idade, residente na rua Xarel, número 26, em Maria Farinha Paulista. Deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ignorados. Agora no Recife são 6h52. Para limpeza e higiene do seu lar, use os produtos igual. Ei, meu, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. João Francelino de Amorim, um idoso, 74 anos de idade, residente na rua Manuel Alves Deus Dará, no bairro do Engenho do Meio, foi atropelado na BR-101 em frente à Polícia Rodoviária Federal por uma motocicleta. A placa da moto não foi fornecida e o aposentado João Francelino de Amorim foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Pedro Henrique de Oliveira Souza, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua 3 de Fevereiro, em Santo Amaro, foi agredido à faca, levou um violento golpe na região abdominal
Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos. Pedro Henrique de Oliveira Souza foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Edmilson Praxedes Cavalcante, 34 anos de idade, residente no sítio Tanquinho, zona rural de Águas Belas, no interior do estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, num atentado de autoria e motivos não informados, levado para o hospital local. José Edmilson Praxedes Cavalcante foi removido aqui para Recife, para o HR. Cleusomida Ferreira da Silva, uma idosa de 66 anos de idade, residente na rua Cajapio, número 122, no Morro da Conceição, em Casa Amarela. Esta caiu de um ônibus, ao descer de um ônibus ela caiu, isso foi no Córrego do Ouro, e a idosa Cleusomida Ferreira da Silva ficou bastante machucada e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Erivaldo de Matos, um homem com 52 anos de idade, residente na aldeia Funiô, no centro, em Águas Belas, sofreu um acidente de motocicleta na estrada de aldeia, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Cícero Alexandre da Silva, um cidadão com cerca de 55 anos de idade, cuja residência é ignorada, ele foi atropelado por um ônibus, estava de bicicleta e o acidente aconteceu na Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. Cícero Alexandre da Silva encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Genildo Elísio da Silva, 35 anos de idade, residente na rua Santo Cristo, no bairro de Afogados, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no necrotério, Jamerson, que mora no loteamento Santos Cosme Damião, em Camaragibe. Heraldo Feitosa Queiroz, de 38 anos de idade, residente na rua Nogueira de Sá, número 38, em Bom Conselho, sofreu um acidente de motocicleta e a informação que ele estaria sem capacete, foi levado para o hospital Alfredo Damasio, lá em Bom Conselho, e de lá foi removido aqui para o HR. Cleiton Luiz de Souza Melo tem 31 anos, mora no Córrego Zé Grande, em Casa Amarela, sofreu ferimentos. Ele viajava num carro que, desgovernado, bateu em um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu na rodovia BR-101, pertinho da Carne e Queijo. Muito machucado, Cleiton Luiz de Souza Melo foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Hildo da Silva Feitosa, um homem com 46 anos de idade, residente na rua João Henrique Ramos, na localidade Poço Fundo, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado. Ele trafegava de motocicleta pertinho do presídio lá de Santa Cruz do Capibaribe e se envolveu num acidente com um carro. Bastante machucado, José Hildo da Silva Feitosa foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Edinaldo Dino, que trabalha no serviço social aqui do HR, está com o radinho ligado na gente. Manuel Lourenço da Cruz, 48 anos de idade, residente na travessa da rua Amauri de Medeiros, 442, no Alto da Boa Vista, em Gravatá, foi atropelado por uma motocicleta, levado para o hospital local. Ele foi removido aqui para o Hospital da Restauração. O repórter fotográfico e relojoeiro Ronaldo Nogueira está lá na Rua das Flores, no centro do Recife. Roberto Francisco Casel, 52 anos de idade, residente na Rua Quinta do Sul, número 55, em Aldeia Camaragibe. Ele pedalava uma bicicleta e foi atropelado lá em Aldeia por um carro não identificado e bastante machucado. Foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Amara Alves dos Santos tem 63 anos de idade, mora na rua Desembargador Francisco Luiz, no bairro do Cordeiro. Foi atropelada pertinho de casa por uma motocicleta, a placa da moto não foi informada e a idosa bastante machucada, Amara Alves dos Santos, foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Motoqueiros matam jovem a bala em Custódia. Foi ontem à noite que o jovem Fábio José Torres de Almeida, 24 anos de idade, foi assassinado. Ele morava na Travessa Inocêncio Lima, no bairro do Cruzeiro, em Custódia, e foi morto quando estava num bar de Adileuza, localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, no bairro do Cruzeiro. 2 homens numa motocicleta cometeram um crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Fábio José Torres de Almeida foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção!
Rapaz assassinado a tiros de revólver no centro em Itatinga. Pablo Henrique Moraes de Albuquerque, um rapaz de 29 anos de idade, profissão não informada, residente na Rua da União, no centro em Itatinga. Ele ontem, por volta das 11h30 da noite, estava no bar do Marlinho, naquela mesma rua, na esquina da rua onde ele residia, quando de repente apareceram elementos num carro, provavelmente um Siena. Homens encapuzados meteram bala nele e fugiram. Pablo Henrique Moraes de Albuquerque, um rapaz de 29 anos, foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A motivação do crime ainda é desconhecida e o corpo de Pablo Henrique Moraes de Albuquerque foi removido para o Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.